O tema é pureza cristã. Texto áureo. E Coríntios 6,1220. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E Coríntios 6,12. Introdução. A sexualidade faz parte da vida humana independente de sua religião. Como cristãos, não perdemos nossa sexualidade, mas devemos vivê-la de acordo com a vontade de Deus. O sexo é tão antigo quanto a humanidade. Contudo, ouvimos falar de sexo em moda, mas não como Deus criou, e sim o sexo precoce e descomprometido. O que é sexualidade? Não é somente o ato sexual como um momento ou uma área separada da vida humana. A sexualidade envolve sentimentos, emoções, afetividade das pessoas nos níveis físico, emocional e espiritual. Como deve ser a sexualidade cristã? Vejamos alguns princípios sobre sexualidade cristã em Coríntios 6. Um autocontrole. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E Coríntios 6,12. Domínio próprio é uma característica do fruto do Espírito. Gálatas 5,22, que deve ser aplicada na área sexual. Tanto homem como mulher devem procurar se dominar para não pecar contra seu cônjuge. É muito importante ressaltar que devemos ter domínio próprio e nunca domínio do próximo. O autocontrole é a capacidade de saber a hora, forma e pessoa certa para o relacionamento sexual. A causa de muitos conflitos conjugais tem sido a sexualidade reduzida aos órgãos genitais, fazendo do ato conjugal uma relação egoísta. A sexualidade é ampla, envolvendo o físico através do contato, prazer, intimidade e o emocional, que pode ser o carinho, ternura e afeto. Uma pessoa viciada em sexo não consegue se controlar nem mesmo ter o sentimento apropriado, tornando-se e fazendo do outro um objeto de prazer. A sociedade mundial tem sido bombardeada pela mídia através do mercado do sexo, que tem alcançado todas as áreas da sociedade. Com isso, a população tem já implantada em nossa cultura essa fissura lasciva, onde podemos ver até crianças inocentes, vestindo, falando e encenando insinuações à pornografia. O número de termos obscenos e de duplo sentido tem crescido e usado com frequência cada vez maior. Você tem autocontrole sexual. Não deixe a necessidade sexual virar vício. 2. Santidade. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. E Coríntios 6. 16. A sexualidade reduzida aos órgãos genitais retira seu significado principal, que é constituir relações entre as pessoas, unidas em amor. Uma pessoa que não está preparada para assumir responsabilidades não está preparada para o leito conjugal, o que requer muito compromisso. O mercado do sexo tem corrido a quilômetros por hora para conquistar e seduzir as pessoas a uma vida sexual desregrada, criando conceitos e distorcendo valores dos mais modernos meios de comunicação. Enquanto isso, os pais, a família, a escola, a sociedade e a igreja têm caminhado a passos lentos em direção à moral, usando de métodos arcaicos e com medo de falar no assunto ainda considerado tabu. A igreja está calada, o mundo tem falado e as pedras estão clamando. A busca de santidade em oração e leitura da palavra, bem como o jejum, são ferramentas de Deus para uma sexualidade saudável. Quem disse que cristão não tem prazer? Certamente um casal honesto diante de Deus tem uma vida sexual prazerosa e sem pecado, onde cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E Tessalonicenses 4,4. Você tem buscado santidade sexual. Você pode ser santificado e ter prazer. 3. Dignidade. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E Coríntios 6,18. O sexo tem sua dignidade através do casamento.
A cama é um altar para o casal que ama a Deus, pois digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13,14. O casamento não nasce do sexo e nem o sexo do casamento. Sexo e casamento foram feitos um pro outro, sendo reciprocamente frutos do amor entre um casal. O objetivo do casamento é unir as pessoas para sempre, constituindo família e não para prestar contas à sociedade, para esconder um erro, dar satisfação à família, acobertar uma gravidez ou para não ficar sozinho. Todas essas são atitudes egoístas e o egoísmo não tem lugar na felicidade conjugal. De sua forma, cada espécie animal pratica o sexo, mas a sexualidade é peculiar do ser humano que vive em sociedade e constitui laços familiares. Por isso, o sexo não pode ser vendido nem forçado sem a vontade do outro, pois as pessoas não são um objeto que pode ser usado para o prazer e deixado de lado sem qualquer dignidade. Você sente culpa depois da relação sexual com seu cônjuge. Não precisa ter medo, pois o sexo é digno do casamento. 4. Espiritualidade. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E Coríntios 6,19. O ser humano é corpo, alma e espírito, e se o seu corpo estiver bem, mas o seu espírito não, nada estará bem. Da mesma forma, o casal não se satisfaz só com a vida sexual, ou só afetiva, ou só espiritual, é preciso haver harmonia nas três áreas. A sexualidade nos planos de Deus é integral para o ser humano, nunca prejudicando seus sentimentos, mas conduzindo-os à felicidade em todos os aspectos, não só o físico, mas o social, sentimental e emocional, pois somos seres carentes de atenção, afeto, contato, carinho, prazer, intimidade e amor. Uma família começa quando o amor surge entre um casal e estes decidem constituir um lar para si. O amor é o sentimento que cria e sustenta a família. O amor é a força que une o casal de modo que já não são dois, mas uma só carne. Marcos 10,8. Se Deus é amor e João 4,8. Então o sexo como fruto do amor também vem de Deus. Você sente que Deus está em sua relação. Cultive a vida espiritual junto com seu cônjuge. O sexo é um dom de Deus. Conclusão. E Coríntios 6,20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Homem e mulher foram feitos imagem e semelhança de Deus, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2,11. Mas com a queda vieram diferenças entre a humanidade e Deus e como consequência as diferenças entre o homem e a mulher. A identidade sexual não existe para diferenciar homens de mulheres, criando restrições e obrigações, mas sim para uni-los e ensiná-los a viver livres juntos. A sexualidade cristã tem autocontrole, santidade, dignidade e espiritualidade.